Fala aí, turminha! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre números inteiros, ok? A gente está iniciando, então, as atividades do segundo bimestre. A gente deu um tempinho para vocês terminarem aí o PET 1, mas agora a gente vai, mãos à obras, iniciar o próximo bimestre, ok? Então, pessoal, o PET 2 ele começa com números inteiros, ok? Então, o que vem a ser números inteiros, né? Então, lembra que quando a gente está com muito frio, épocas geladas, como por exemplo, aonde cai neve, as temperaturas elas são indicadas de forma negativas, certo? Então, um número inteiro ele pode ser um número negativo, ok? Só que também a gente fala número abaixo de zero, ou seja, que está antes do zero. E também pode ser o seguinte, pode ser números positivos, como por exemplo nas temperaturas usuais do nosso dia a dia, na região onde nós moramos, que é o Brasil, são poucos os lugares que a gente tem temperatura abaixo de zero. A gente sempre tem temperaturas acima de zero, que são temperaturas positivas, ou como por exemplo em um deserto, ok? Em que a gente, durante o dia, as temperaturas são altíssimas, ok? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, a questão da reta numérica, ok? Então, pessoal, a reta numérica, a gente vai ter um eixo central, ou seja, a origem, que vai ser o zero. E aí, a partir dessa origem, é que nós vamos construir os outros elementos. À direita do zero serão os números positivos, ok? E à esquerda do zero serão os números negativos. Então, essa junção dos números negativos, do zero e dos números positivos, nós temos o conjunto dos números inteiros, ok? E aí, o conjunto dos números inteiros, o número negativo, como a gente já viu, ele é utilizado de diversas maneiras. Como vocês podem ver aqui no canto, ó, a gente viu a temperatura negativa, igual por exemplo aqui, ó, menos 2 graus Celsius. Mas não é só para a temperatura que a gente indica. Igual, por exemplo, a altitude, certo? Em relação ao nível do mar. A relação em altitude ao nível do mar, ela tanto pode ser abaixo do nível do mar como acima do nível do mar. Quando nós estamos em uma região que está abaixo do nível do mar, certo? Significa o seguinte, que essa altitude ela é negativa, ou seja, ela é abaixo de zero. E o outro aqui que a gente também verifica bastante, certo? É a questão de dívida, ok? A utilização na matemática financeira. Então, toda vez que se tira o saldo lá e a pessoa ela está devendo para o banco ao invés de ter dinheiro, é indicado o saldo dela de forma negativa, o que a gente chama de débitos, ok? Então, como vocês podem ver, é um número muito utilizado no nosso dia a dia, ok? Então, a gente pode usar os números negativos na dívida, na altitude abaixo do nível do mar e na temperatura abaixo de zero, ok? São alguns dos exemplos. E acima de zero, ou seja, quando o número é positivo, ele é utilizado para quê? Ele é no mesmo caso, assim como a gente quando está devendo para o banco, certo? Nosso saldo é indicado de forma negativa. Quando nós temos dinheiro ou investimento nesse banco, é indicado de forma com saldo positivo. E como a gente viu lá, a altitude ela também pode ser acima do nível do mar. Quando a altitude é acima do nível do mar, ela é indicada de forma com um número positivo. E a outra utilização do número inteiro positivo é a indicação de quantidade. Ou seja, não tem como eu quantificar algo utilizando um número negativo. A gente utiliza um número positivo para isso. Então, a gente fecha lá, como exemplo de número positivo, o saldo bancário em conta, certo? Quando a gente tem um valor creditado, a altitude acima do nível do mar e a quantidade, certo? E aí, pessoal, dentro desse número inteiro, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, primeira coisa, comparações. Como que eu vou saber quem que é maior, certo? E como que eu vou saber quem que é menor?
Então, para a gente comparar os números, a gente tem que observar o seguinte, ó. Vamos supor, por exemplo, aqui, ó, mais 5 mais 1. Como é que eu vou comparar? 5 é maior ou menor do que 1? Então, a gente vai observar o seguinte, ó. Sempre o número que tiver mais à esquerda, certo? Da reta numérica, vai ser o número menor. Então, a gente tem o 5 aqui, ó. E o mais 1 está aqui, à esquerda do mais 5. Então, o 1 é menor que o 5, o que significa que o 5 é maior do que o 1. E aí, lembrando, pessoal, que sempre que a gente for ler a comparação, nós lemos da direita para a esquerda. Então, mais 5 é maior do que mais 1, ok? Aí agora, ó, 3 e mais 4. Então, note o seguinte, pessoal, 3, aqui não tem o sinal. Toda vez que houver ausência de sinal, significa que o número é positivo, ok? Então, aqui nós temos 3 positivo e 4 positivo também. Então, basta a gente ver, ó, o 3, ó, ele está à esquerda do 4. Então, o 3 ele é menor do que mais 4. Então, 3 é menor do que mais 4, ok? Agora, ó, 0 e menos 1. Então, ó, lembra, a gente vai utilizar a questão do mais à esquerda. Quanto maior for o número negativo, mais à esquerda ele está. Então, menor ele é. Então, o menos 1, ó, ele está à esquerda do 0. Então, significa que o menos 1 é menor do que o 0, ou seja, 0 é maior do que 1. Por quê? Porque o 0 aqui, ó, você não tem nada. Mas o menos 1 significa o seguinte, significa que você está devendo. Então, entre você não ter nada e dever, certo? Você tem o seguinte, o menos 1 significa que você tem uma quantidade menor. Então, significa que o 0 é maior do que menos 1. E aqui, menos 100 e 2. Apesar da gente não ter aqui na reta numérica, o 2 não tem sinal, certo? Então, significa que ele é positivo. Então, ele está aqui. E o menos 100, a gente vai continuar aqui a nossa reta numérica. A reta numérica ela é infinita, ok? Então, aqui ó, a gente só está demonstrando que a gente consegue colocar aqui na telinha para a gente poder ver. Mas aqui a gente vai continuando. Mais 6, mais 7 e assim por diante, infinitamente. E a mesma coisa aqui, ó, menos 6, menos 7 e infinitamente também para o lado negativo. Então quer dizer que lá na frente, lá, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o menos 100. Então isso significa que o quê? Que o menos 100 ele está à esquerda do mais 2. Então significa que o menos 100 é menor do que 2, galera. Então essa foi a parte de comparação. A gente tem que lembrar isso. Comparação. A gente vai utilizar o símbolo de maior e o símbolo de menor. E quanto mais à esquerda um número estiver do outro, menor ele é. Ok? E aí, outro critério da questão dos números inteiros. Módulo ou valor absoluto, certo? O que vem a ser isso? Módulo ou valor absoluto? A gente vai pegar o módulo como sendo o seguinte, como sendo a distância que o número está do zero, ok? E aí, para a gente poder indicar isso aqui, a gente indica entre barras o módulo. Como, por exemplo, aqui, ó, módulo de menos 4. Quanto que vai ser o módulo de menos 4? Vai ser a distância. Então, eu vou pegar e vou olhar, ó, qual que é a distância de menos 4 a 0? Então, eu vou olhar quantas casinhas eu tenho que andar, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Então, a distância aqui é 4. Então, o módulo de menos 4 é 4. Só que tem um porém, gente, distância. Não tem como eu medir uma distância de forma negativa, ok? Então, por isso que o módulo, ele sempre vai ser positivo. O módulo de um número é sempre positivo. Ou nós também podemos chamar esse módulo de valor absoluto. Quando a gente fala o valor absoluto de um número, ele também é sempre positivo. Vamos ver outros exemplos?
Igual, por exemplo, aqui, ó, módulo de 9, certo? Vai ser a distância que o 9 vai estar do zero. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente precisa andar 9 casas, certo? Para poder determinar o 9. Então, o módulo de 9 é 9. E aqui, ó, módulo de menos 239. Quanto que vai ser? Responde aí. Módulo de menos 239 vai ser a distância que ele está do zero, que é o quê? 239, certo? Então, ou seja, o módulo de um número é o próprio número, só que positivo. E agora aqui, ó, esse último exemplo. E o módulo de zero? Quanto que vai ser o módulo de zero? Hein? Pensa aí um pouquinho. Quanto que vai ser o módulo de zero? Lembra? Pela definição, nós temos o quê? Que o módulo é o quê? É a distância que o número está do zero, não é? Qual que é a distância que o zero dá de zero? Zero. Ok? Então, o módulo de zero é zero. Então, agora vamos para nossa última parte, ok? Que são números opostos ou simétricos. Então, o que vem a ser os números opostos ou simétricos? A gente vai utilizar o conceito de módulo que a gente viu. São números que possuem a mesma distância do zero. Ou seja, eles vão ter a mesma distância. Ou seja, vão ter o mesmo módulo. Então, qual que vai ser o oposto de menos 3? Certo? Então, o oposto de menos 3 é aquele número que tem o mesmo módulo dele, a mesma distância. Ou seja, o mais 3. E o oposto de mais 10? Menos 10, isso aí mesmo, certinho. E o oposto de menos 125? Vamos ver se você acerta essa. Tenho certeza que você está assistindo aí e acertou. O oposto de menos 125 vai ser mais 125. Ok? Então, pessoal, esses são os critérios iniciais do conjunto dos números inteiros. Então, o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, que os números inteiros são os números negativos, o zero, que a gente pode chamar de número nulo, e os números positivos, ok? Qual foi a outra coisa? Que nós podemos comparar esses números através dos sinais de menor ou maior. E que para isso a gente utiliza a reta numérica, que a reta numérica a gente tem a origem o zero, à esquerda os números negativos e à direita os números positivos. E se o número está à esquerda do outro, significa que aquele número é menor do que o que está à sua direita, ok? E a outra coisa foi o módulo de um número que a gente aprendeu, que também chama-se de valor absoluto, que é o quê? A distância que esse número está do zero. E por último, o oposto ou simétrico, que são os números que estão à mesma distância de zero. Ok? Então, pessoal, acho que até aqui isso é o suficiente para vocês resolverem as atividades da semana 1. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp. Ok?